Antes, quero fazer os cumprimentos em nome do nosso presidente Renato, extensivo a todos os parlamentares, dado o tempo. Quero iniciar minha fala, ainda a vereadora Carla Leite, trazendo pautas da zona rural. Me manifestei no primeiro momento, na 23ª sessão, sobre a pauta da educação, mas também nas reuniões com os comunitários, vereador Paulo, e Vossa Excelência estava conosco, o vereador Framartoni, e se criaram uma nova modalidade nesta cidade, vereador Léo Moreira, que virou piada e chacota na zona rural. Chacota de comunitários. E quando se pede o respeito dos comunitários, o líder está fadado ao fracasso, meu querido Paulo Rodrigo. Se criou-se um planejamento que na zona rural, eles mudaram o nome, virou planejamento enganativo na zona rural. Porque se chamaram os líderes das comunidades, vereador Paulo, Vossa Excelência lembra daquele depoimento, que listasse as suas prioridades. Pelo menos uma ou duas seriam resolvidas no curso. Só que fizeram no primeiro período do ano passado. Era em meados de março, abril, ali até maio. E no segundo semestre do ano passado, cancelou-se todas as reuniões, dito por todos os comunitários por onde nós passamos. E aí se passou-se um ano, com mais de R$500 milhão arrecadado, esperavam que o cumpriu os planejamentos. Chegaram nas comunidades com uma mangueira, bola, carrinho de mão, uma casa de farinha e uma roçadeira. E como se compara no governo passado? Ano passado isso era dado por famílias, por associações. Hoje é dado por comunidade. Celebra-se o kit escolar, que não faz mais que a obrigação, porque as licitações milionárias estão acontecendo, e os pagamentos também, pelo recurso do Fundeb e pelos recursos oriundos da educação, não é mais que justo ser entregue. E um detalhe, vereador Paulo Rodrigo, conforme o áudio, o vídeo que Vossa Excelência trouxe, o planejamento participativo, como bem citou com alguns colegas, também chega-se na comunidade, não com a promessa e não com a prioridade da comunidade atendida, mas depois se pede o voto para o candidato. Então volta-se num período eleitoral, depois de 1 ano e meio, praticamente, 1 ano e 3 meses, entregando mangueiras, bolas, uma casa de farinha e roçadeira, com a justificativa de cumprir um planejamento que a população desenganativa, for enganada, para pedir voto. Então, falei nas comunidades que passei, você que está me ouvindo pela Rádio do Povo, você que tem as mídias sociais, muitos assistem, vereador Iara. Vossa Excelência pediu a voz para que chegue na comunidade, mas muitos assistem pelas mídias, tem Starlink em todas as escolas, em muitas casas hoje, programa do governo federal, Brasil Conectado, enfim, muitos assistem. E para você que está me assistindo, eu falei que ia trazer esse tema na tribuna, dar vez em voz para vocês, da humilhação que vocês estão passando e, acima de tudo, da forma enganosa que o governo está fazendo com o caso de vocês. Então, trouxe a voz aqui da educação, dos temas debatidos. Vamos continuar trazendo as pautas de zona rural, mas também as pautas da cidade. Quero dizer para você do interior, se na cidade está ruim, para vocês eu sei que está péssimo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Bentes. Vereadora Martinez Neves. Senhor presidente, eu vou falar bem rápido, porque minha voz está do espaço, concedido, e agradecer também ao apoio que eu me tive. Eu acho que vocês todos foram conhecedores do que aconteceu recentemente, e que a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais, porque nem sempre as redes sociais são pernas sem lei. Tem suas leis, quando você coloca algo que você não tem certeza daquilo que é, você está sujeito a responder.
Então, eu vi muitas coisas acontecendo e, graças a Deus, Deus me deu muita sabedoria e discernimento para que a gente pudesse conduzir da melhor forma possível as coisas. E, com o tempo, a gente vai aprendendo a nos entregar muito na mão de Deus e ter sabedoria e lidar com as coisas que acontecem. Eu ouço aqui muitas coisas, mas a internet não é terra sem lei, não. Então, você tem que, antes de você se pronunciar na internet, você tem que ter muito cuidado naquilo que você fala. Você tem que ter muito cuidado ao julgar. Porque nem sempre aquilo que você sua opinião equivale a isso e aquilo, nem sempre é assim. Ouço falar aqui da questões das escolas, da saúde. Eu sei que o município ele tem várias situações que não são fáceis realmente você lidar. Às vezes tem pessoas que sabem lidar de uma certa forma, outras já não. Então, tudo isso a gente tem que averiguar junto às comissões. Eu acho que a gente tem que fazer aqui, se juntar entre as comissões e, como comissão nas comunidades, entre situação e oposição, todo mundo junto, assim todos nós tiramos nossas dúvidas do que realmente está acontecendo. Se isso é verídico, se isso não é. Então, as comissões são feitas para isso. Eu gostaria aqui de pedir suporte à presidente para que as comissões possam ir à zona rural, aí nos bairros, para ver como é que está realmente a nossa zona rural. Uma comissão mista entre oposição e situação. Assim, realmente irá fluir o trabalho da Câmara. Outra coisa, senhora presidente, eu gostaria aqui de fazer uma indicação verbal em relação ali umas castanheiras que estão nas ruas, nas estradas. A gente já fez isso passado, estou fazendo novamente. Uma indicação verbal à secretaria, à SEDEMA, porque geralmente as castanheiras elas dão fruto e no mês de dezembro a janeiro elas estão caindo. E aquela castanheira ali da rua onde eu moro realmente está cheia de frutos. E isso é realmente muito perigoso. Bem como uma árvore que tem ali que toda vez quando chove, ela dá na fiação e causa transtorno às pessoas entre o Dom Camiquines e o Mário Fonseca. Então, gostaria aqui, desde já, fazer essa indicação verbal à SEDEMA que tome essas devidas responsabilidades que da sua prerrogativa, para que eles tomem providências com relação a essas árvores que vão sim prejudicar daqui lá na frente os cidadãos do nosso município. E outra, muita gente passa ali. Então, isso, uma castanha daquela que na cabeça de alguém, Deus me livre, nem queira pensar. Então, isso eu gostaria aqui de ter essa indicação verbal. E outros partes dizer que as pessoas que acusaram justamente alguém, elas vão ter que responder. Obrigada, vereadora Martinéia. Quando a senhora fala que a internet é sem lei, você tem toda a razão. Acredito que muitos daqueles foram prejudicados por isso. Então, a senhora tem aqui o nosso apoio, com certeza, de todos os vereadores, para que a gente possa fazer juiz aí a esse fato que aconteceu. Próximo. Vereador Elias. Não irá se pronunciar. Passamos para o PDT, vereador Iara. Vereador Igor Celeste. Senhora presidente, permissão para falar sentado. Permissão concedida. Obrigado. Vou falar um pouco desse grande expediente sobre a assistência social do nosso município, que está no 8º mês do programa Renda Cidadã, um programa que está beneficiando mais de 1.200 famílias, tanto na cidade quanto na zona rural. E é um recurso que está sendo injetado dentro da economia do nosso município, que todo mês está crescendo cada vez mais,
porque todo mês mais famílias estão sendo beneficiadas e contempladas com a renda cidadã, que além de recurso, né, que é o auxílio financeiro, está vindo também com kit telha e motor rabeta para o povo da zona rural. E estou acompanhando todos os meses esse evento que a Secretaria da Ciência está fazendo, e isso vem trazendo para dentro da nossa cidade a economia que está ajudando os empreendedores, os empresários dentro dos nossos municípios. Cheguei a conversar com alguns colegas e alguns amigos, empresários que têm lojas, comerciantes dentro do nosso município, e eles falaram que isso está sendo uma ajuda muito boa para dentro do comércio dele, né? Porque todo mês ali as pessoas que estão sendo contempladas com o auxílio financeiro do Renda Cidadã está indo nos comércios e utilizando e gastando esse recurso dentro do comércio do nosso município. Então isso está ajudando os empresários, eles agradecem por isso, né? Então parabenizar a prefeita Marcele Liberos por ter cumprido e honrado com sua palavra, com sua promessa de campanha, que foi reativar o Renda Cidadã. Então desde já, meu muito obrigado e um abraço a todos. Vereador Yara Silva, obrigada, vereador Igor Cedem. Rapaz, eu até fiquei nervosa que não quiseram me soltar ali, não me sinto bem daquele lado. Eu falei, meu Deus. Não é isso que Vossa Excelência falou para nós. Senhor, Vossa Excelência diz que tem um grande sonho. olha, eu tenho um sonho também, que eu vou falar igual a Alex, de te dar um couro. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, eu gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pelos resultados do Fundeb deste ano de 2026, senhora presidente. O IDEB em Maués cresceu, isso é motivo de muita alegria para mim, em especial, enquanto uma entusiasta da educação. E quando eu faço a defesa da educação aqui, não tem, a questão de acreditar na educação como algo que de fato muda a vida das pessoas, como mudou a minha vida. Eu sou fruto da educação pública junto com meu irmão Carlos Genan, portanto não tem como a gente não levantar essa bandeira da educação e dizer o quanto eu estou feliz com o crescimento do Fundeb na nossa cidade de 2023 a esse ano de 2026. E tudo isso é fruto do trabalho que foi realizado em vista de alguns programas que foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, como, por exemplo, o programa Educa Mais Maués. Eu estive de perto lendo esse programa, acompanhando, entre muitas coisas que esse programa desenvolve os simulados, senhora presidente, os quais vão até as escolas do município, seja na zona urbana, seja educação no campo, fazer provas de simulados, né? E por conta desse desempenho todo, nós tivemos uma grande melhoria no Fundeb neste ano de 2026. Não posso também deixar de parabenizar a referida secretaria, meu amigo Léo Moreira, pela seriedade a qual está conduzindo a formação continuada dos professores. Eu acho que nunca antes, acredito, vou reformular, eu não acho, eu acredito que nunca antes na história de Maués teve tanta formação de professores como entre o ano de 2025 e o ano de 2026. Quero dar um destaque para a formação continuada dos professores da educação escolar indígena, os quais estão passando por cada módulo a formação continuada para que eles possam, então, ir até os alunos da educação escolar indígena, fazer toda a educação de acordo com a formação continuada os quais estão passando. Gostaria também de dar destaque na internet, que está chegando até as escolas do município, acompanhadas pela CEMED, eu estou de perto vendo isso.
muito feliz porque os alunos agora podem fazer pesquisas, os professores podem fazer pesquisas. A gente sabe que a internet hoje é fundamental para que a gente possa ter uma educação de qualidade. E quase muitas escolas do município de Maués estão recebendo a internet. Por conta disso também os alunos têm a oportunidade de ter uma educação de qualidade. Gostaria aqui de dar um destaque. Para quem não sabe, eu vou informar. Mais uma vez eu gosto de dizer, eu gosto de ir atrás. Eu sou muito curiosa. Então, quando eu recebo eu ouço alguma coisa, vereador Jans, eu vou atrás. Se tiver que dizer é assim como a oposição está falando, eu vou dizer. Se não tiver que dizer, eu também vou dizer, porque eu não sou baú. E quando eu tenho que falar as coisas, eu falo. Vocês sabem quanto é que o ensino fundamental e o ensino do EJA recebe para per capita? O que é per capita? É por aluno. Para merenda escolar, diariamente, por dia. Sabe quanto é, vereador Rodrigo Beide? 57 centavos. 57 centavos. Aí eu pergunto, minha vez, com licença, desligue seu microfone, senão eu vou pedir o meu tempo aqui de volta. 57 centavos com a nova resolução de 2026. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual é o alimento que a gente compra hoje por 57 centavos? Quanto é um ovo? Real, né? Real, a unidade. 57 centavos per capita por aluno diariamente é o que a CEMED recebe para que possa comprar merenda escolar. Outro dado para vocês aqui, ó, 82 centavos para pré-escola. Né? Educação escolar indígena, 98 centavos per capita. Então a gente observa que é insuficiente o que a CEMED recebe e que se precisa fazer urgentemente uma adaptação para que esses recursos da merenda escolar ela possa melhorar. Né? Ainda assim, eu quero parabenizar o que eu vejo quando eu acompanho a merenda escolar. Posso colaborar? Pode, meu amigo. Vereador Yara, os números realmente são esses. Antes era menos, era 32 centavos. Mas a licitação dá mais de 10 milhões. Ponto. Para isso, existem os percentuais adquiridos por lei, de 25% da receita corrente líquida e outras receitas da cota educação, para que se faça o complemento, assim como o transporte escolar. Então, mas sempre foi essa questão, mas concordo que tem que ter uma pauta nacional, com um amplo debate para sempre melhorar. Mas as licitações foram publicadas, acima de 10 milhões de reais, então não é falta de cobertura, o dinheiro da merenda está vindo, mas tem outras complementações da educação que pode complementar, inclusive, a fazer esse pagamento. Era só o que eu gostaria de colaborar. Muito obrigada. Inclusive, eu gostaria de que vocês, né, o senhor e os outros vereadores também, já que nós temos um deputado que é filho de Maués, né, eu ainda não tenho conhecimento de alguma emenda parlamentar que mandou para o município de Maués entre o ano 2026 e 2025. Mas que seria legal enviar, inclusive para a educação, né? Que se possa, já que se tem uma conversa, se eu sou filha de Maués, eu não vou mandar, por exemplo, num dos debates que teve aqui, que não me falha a memória, foi falado que o deputado Tiago Abraim enviou 17 milhões para Itacoatiara, que ele é filho de lá de Itacoatiara. Quem dera se o filho de Maués mandasse 17 milhões para Maués. Pelo menos 7, pelo menos 1, pelo amor de Deus. Menos 100 mil reais. Eu vou baixar 10 mil reais que seja. Né? Porque as questões políticas, elas não podem prejudicar o interesse coletivo. A lei diz isso. O individual não pode prejudicar o interesse coletivo. Mas eu não posso deixar de parabenizar o grande trabalho que os professores do município de Maués estão fazendo. Estou quase terminando meu discurso. Eu não posso deixar de dizer que os professores do município de Maués merecem aquilo que foi anunciado, um estudo e, posteriormente, que se Deus quiser dê certo, a realização do concurso público. Por que eu defendo o concurso público? E isso eu falo em todo canto que eu converso com o professor, senhora presidente. Para que político nenhum segure no braço de professor e diga: você só vai trabalhar se você votar em mim. Isso aí acontece
sempre Maués. Toda a vida, aconteceu comigo, que fui professora da rede municipal durante 13 anos. Então, o concurso público, que já foi, inclusive, estão verificando a banca, que eu estou acompanhando isso, já foi anunciado que se vislumbra o concurso público, ele vai ajudar para que realmente a gente viva nessa democracia que a gente tanto defende. Então, que possa pensar também na melhoria do salário dos professores, o qual foi feito um estudo, está na mão do executivo, está andando, e que tão logo a gente possa anunciar também melhoria no salário dos professores, porque agora esses assuntos, esses temas, eles estão sendo levados a sério. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora Yara Silva. Passamos para o bloco PSD. Vereador Dalton Lopes. O juiz de novo, não, pelo amor de Deus. Bom dia, meus amigos, amigas. Parabéns, vereador Yara, pelo discurso, pelas explicações. Isso é muito importante. Às vezes a gente precisa dar uma desenhada assim, para que a gente possa, para que alguns consigam entender de fato. Meus irmãos, o vereador, amigo querido Rodrigo Peixe, subiu aqui para falar do planejamento participativo. Esqueceu de falar das telhas, esqueceu de falar do rabeita, da roçadeira, de tantos outros implementos que ali são colocados. Mas, vereador, não é só um planejamento, ali foram colocados como Vossa Excelência mesmo falou, as prioridades das comunidades. E que bom que foi em menos de 2 anos, né? Porque uma gestão passada só acontecia de 4 anos. Parece que só chovia de 4 anos, o povo só fazia farinha de 4 anos, o povo só andava de rabeta de 4 anos, o povo só usava água de 4 anos. Que bom que está acontecendo dentro de um pouco mais de um ano, isso é importante. Mas não só isso, vereador. A gente debateu aqui sobre a merenda escolar, e eu acho muito importante e acho muito válido, mas a vereadora Martinelli colocou uma coisa muito importante aqui, que é da Câmara. Nós somos Câmara, nós somos legislativo, nós não somos executivo. Então a gente precisa se juntar, enquanto vereador, irmos a alguns polos, tanto oposição quanto situação, porque Vossa Excelência vai em um polo e lá é colocado que não há merenda, ou que não dá por 10 dias, que está dando mal por 10 dias. Eu vou em outros polos e lá é me falado que a merenda está ok, que está dando tudo certo. Então alguém está contando mentira. E eu confesso a Vossa Excelência que não sou eu. Então a gente precisa, enquanto vereador, nos juntar, porque a única causa nossa é lutar pelos interesses do povo. É lutar pela população do nosso município local que nos elegeu. Nos juntar, né, para que a gente possa ir em bloco alguns polos e ali ouvir. Eu não vou defender A ou B aqui, vou defender a verdade. Eu vou falar a verdade. Então, quando me chega essas conversas, eu preciso que seja esclarecida, tanto para mim quanto para Vossa Excelência. A vereadora Yara falou de emendas parlamentares. Não vou nem citar nome de deputado, mas teve um deputado estadual que na gestão passada mandou mais de 7 milhões, vereador Yara. E sabe o que ele faz nessa gestão? Ele não manda R$1, ainda vem aqui falar mal do povo de Maués, dizendo que a economia está ruim, que não tem dinheiro, porque consulta 1, 2, 3 começa aí, aonde se fornecia para a gestão passada, e hoje não fornece mais, então deve estar ruim. E aí o tal deputado vem e me entrega uma dessa para o município de Maués. A gente, quando ama, e a vereadora Yara foi muito boa quando ela disse que o interesse não é a politicagem, a gente tem que parar de amar político, a gente tem que amar o povo que nos elegeu, para quem nós trabalhamos, e começar a enviar valores para que possa ser reformado, para que a gente possa melhorar a saúde, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população de Maués. Não é vir aqui tentar arrumar a voto e não mandar R$1. Então, não caia nessa ladainha, não caia nessa conversa. Vote em quem de fato tem interesse pelo povo de Maués e quem contribui no município de Maués e quem cuida do povo de Maués. Porque é muito fácil arrumar argumento no período eleitoral, muito fácil arrumar argumento no período que a gente precisa buscar interesse próprio. Bom, mas é isso, minha querida presidente. Que Deus abençoe essa sessão. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Adalto. Eu peço licença aqui para me retirar, para querer viajar agora, e passo aqui ao vice-presidente para conduzir os trabalhos da mesa. Eu quero só aqui aproveitar e convidar que acabei de receber um convite do Liceu de Arte, vereador Paulo Rodrigo, que irá, hoje vai ser a inauguração, né? Então o senhor está convidado a participar, vai voltar de atividades aí. Graças a Deus. O Liceu de Arte não está abrindo as portas para a população, certo? Somente para os alunos. Então não vão matricular seus filhos lá, porque não é para toda a população como era antes. Agora é escolhido. Mas, vereadora Renata, eu sei que Vossa Excelência precisa ir cuidar da vossa saúde, gostaria que Vossa Excelência ficasse, porque Vossa Excelência passa o Adalto, aí há assim, um nervosismo nesse rapaz, um nervosismo. Conclua, vereador, para a gente dar início a nossa, reconduzir a sessão. Ainda estamos ainda pelo expediente, por ordem partidária, quem tem o tempo agora é o União Brasil. Presidente, Perdão, meu querido amigo vereador Léo Moreira, do PSD, impossível não lhe enxergar, meu irmão. PSD, vereador Léo Moreira, Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Só para completar o meu discurso da primeira sessão, né? A gente foi lá no Rio Canarana, o vereador Adalto esteve presente. Ali é um sonho da população local, que é um ponto de atendimento à saúde, devido, como não só no Rio Canarana, como no outro Rio Lago Grande, no verão, né, a seca castiga muito a população, não só no Maués, mas no Rio Amazonas, na Amazônia em geral. E aquele ponto de atendimento de saúde vai atender aí o Lago Pretinho, o Chibuí, o pessoal que mais próximo das comunidades ali, que vai ter remédio, médico, por caso de urgência e emergência. Eu fico muito feliz de poder fazer parte disso, senhor presidente. Mas também foi falado aqui que a gente lembra muito do passado. Tem que focar no presente, está certo, tem que cobrar realmente a prefeita Marcele Weber, os secretários, porque realmente a gente fomos eleitos para isso. Eu fico feliz quando vejo meus colegas vereadores que vão nas comunidades, veem realmente as demandas que a população precisa, que fazem realmente a política sério, né? Mas também foi falado aqui que no governo passado não teve irregularidade. Eu fico até assim, meio chocado em ouvir uma coisa dessa. Sendo que, em ano 2023, senhor presidente, houve uma licitação de 12 milhões para comprar 90 mil cesta básica. Uma empresa CT Mármore, uma empresa de mármore, junto com outras duas empresas, um grupo econômico, ganhou uma licitação de 12 milhões para comprar 90 mil cesta básica, maior que a população total de Maués. Se fosse dar uma cesta para cada habitante, ainda sobraria cesta básica. Para onde foi essa cesta básica e para onde foi esse dinheiro? E também teve uma outra licitação da empresa MJ Grigiota da Silva, que teve mais de 12 milhões. Sabe para quê, vereador? Para dar manutenção em motor de polpa e rabeta. Quanto de rabeta o pessoal da zona rural trouxeram para essa empresa da manutenção? Comprar vela, comprar bucha, comprar palheta. Uma parte, vereador. Só um minutinho, espera. Isso está aqui, está publicado no Diário Oficial. E ontem eu estive ali na Praça Quixadá, no bairro de Santa Luzia. Eu tive o prazer de estar com os jovens lá que me chamaram, que vai ter um torneio nesta sexta-feira. Eles pediram uma colaboração com uma cesta para uma rede para estradas. Aí eu fiquei olhando a estrutura ali, ele precisa de uma reforma. Eu encaminhei para a Secretaria de Obras, para o secretário Bruno, que precisa realmente. Isso foi inaugurado, foi feito com aquele empréstimo de 28 milhões de reais que foi feito. Aquilo ali foi mais de 800 mil reais. Eu fiquei pensando, aquilo custou 800 mil reais, sendo realmente transparente. Todo mundo sabe que aquilo não custou 800 mil reais. Aqui eu não estou fazendo politicagem não, estou só sendo transparente.
E no bairro Senador José Esteves, no Diário Oficial, está dizendo que foi construída uma praça pela empresa WD Arquitetura, de R$ 843.634. Você não precisa nos apoiar, não, mas ter consciência onde que está essa praça no bairro Senador José Esteves. Ninguém precisa gostar do governo da Marcele, ninguém precisa gostar do vereador Léo, do vereador Aguiar, mas tem que ser coerente, transparente e realmente falar a verdade. Agora, ora, vereador, hoje tudo se enxerga, tudo se vê, a gente não pode cobrar uma passagem, mas tem que cobrar sim, que era dinheiro público. Não pode simplesmente sumir com esse dinheiro e cair no esquecimento. Temos que lembrar a população, quem governava, o que eles fizeram com o nosso dinheiro. Se nós não cobrar e lembrar, eles vão querer voltar e fazer a mesma coisa, até pior que eles faziam. Então, vamos cobrar o governo atual e também não esquecer do passado, não, porque o passado faz nosso presente com um futuro melhor. Então, senhor presidente, é isso que eu tinha para falar e muito obrigado. Obrigado, vereador Léo Moreira. Agora pela União Brasil, vereador Framatoni Firmo. Gente, bom dia, né? Quero mais uma vez agradecer a população de Maués que nos acompanha. Eu queria dizer ao vereador Léo, querido amigo, né, que na gestão passada a gente entregou 2 vezes para os agentes comunitários de saúde, 110 rabeta e depois mais 110 para os ACS da Zona Rural. Infelizmente, essa gestão ela não conseguiu entregar nenhum rabeta para os profissionais. Então a gente precisava de licitação para dar manutenção na rabeta dos profissionais. Essa licitação não era para fazer manutenção em rabeta de comunitário. Era uma licitação para fazer manutenção de 110 rabetas que a gente entregou uma vez para os ACS, depois mais 110 rabetas foi entregue para os agentes comunitários de saúde. E a gente entregou mais de 30 lanchas na zona rural, que infelizmente a gestão não entregou nenhuma. Né? Então a gente precisava de licitação. A gente entregou uma UBS fluvial que infelizmente esse ano só fez uma viagem. Só fez uma viagem. Né? Ainda trocaram o nome das pessoas. Passa o título e troca o nome para dizer que foi eles que fizeram. Então, a gente tinha uma UBS fluvial, tinha mais de 200 rabetas dos profissionais e comunitários de saúde, tinha mais de 30 lanches nas comunidades rurais, então a gente precisava, de fato, ter licitação para que a gente fizesse manutenção desses equipamentos. Não era para fazer manutenção de lanchas e rabetas da população, não, era dos servidores da Secretaria de Saúde. Então, queria dizer isso a Vossa Excelência, tá bom? Só para ficar esclarecido. Dizer também que a gente vai continuar trabalhando pelas pessoas, dizia a vereadora Yara, que tocou na questão da internet. E tem comunidade, vereador, infelizmente, vou até passar a Vossa Excelência, que a internet está com problema há mais de 2 meses, já foi encaminhado para a CEMED, a escola está sem internet, não é feita a manutenção. Então, fazer esse apelo também para que a comunidade volte a ter a internet funcionando na comunidade e que a gente possa ter, de fato, não só da mídia, não só da rádio, do programa da prefeita, dizendo que está tudo lindo, mas que, de fato, a população que mora nas comunidades rurais tenha o serviço acontecendo, que, de fato, a UBS Fluvial viaje para a zona rural, que esse ano, o vereador Paulo, só fez uma viagem para indígena, e agora fez uma viagem no médio com o pessoal da igreja. Só que a UBS Fluvial pode até contribuir com isso, mas não é para isso. A UBS Fluvial é para ir nas comunidades, fazer atendimento, até porque o recurso vem todos os meses. E quando se fala de emenda parlamentar, a prefeitura tem recebido muito emenda parlamentar. Inclusive, só para esse ano está cadastrado quase 50 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. Só para a Secretaria de Saúde, quase 50. Já receberam mais de 20 milhões de reais. Então, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, é falta de planejamento, de organização, de cuidar de verdade das pessoas, porque hoje nós temos um governo que, infelizmente, está de costa para a população. Né? O deputado Sidney, eu não estou aqui para defender, mas ano passado mandou 4.650.000 reais para a Secretaria de Saúde, que, infelizmente, a prefeita diz que não é dele. Mas ele não precisa ficar, ele sabe que foi ele que mandou, agora a gente não sabe o que foi feito.
né? A gente precisa saber também o que foi feito com esse dinheiro. Assim como tem emenda aí para comprar rabeta da população. Mas nunca vou dizer que foi o deputado que mandou. Mas ele faz a parte dele, a prefeita precisa fazer a dela, e a gente continuar trabalhando por Maués. E dizer mais uma vez, que quando vai os vereadores da situação, muitas das pessoas lá, dos profissionais, não dizem o que está acontecendo por medo. Por medo de ser demitido, por medo de ser perseguido, porque é isso que eles falam para a gente. A gente não pode dizer o que está acontecendo, porque se a gente disser o que está acontecendo, nós vamos ser demitidos, nós vamos ser perseguidos, e não só o servidor, como seus familiares, que aconteceu essa semana e eu presenciei. Então eu acho que a gente precisa parar, fazer essa comissão, podemos fazer ir, mas as pessoas têm medo, receio de falar o que está acontecendo na sua comunidade. Mas para mim eles falam, o vereador Rodrigo eles falam, o vereador Paulo eles falam, né? Porque as pessoas estão com medo de fato do que está acontecendo. Então eu espero que a gente de fato trabalhe por Maués, continue trabalhando pelas pessoas e cuidando de verdade da nossa população. Não vivemos num país ditador, nós vivemos num país democrático, e todo cidadão, servidor, profissional de saúde, profissional de educação merece ser respeitado. Infelizmente, ao longo desse 1 ano e meio, vereador Paulo Rodrigues, eles estão sendo desrespeitados, perseguidos, destratados, e não tem nada acontecendo de verdade nas comunidades, como foi prometido na eleição de 2024. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e logo, logo estarei nas comunidades rurais a partir de 1h da tarde. Que Deus abençoe. Obrigado, vereador Framatoni. Ainda pelo expediente, pelo Partido Republicano, tem a palavra o vereador Paulo Rodrigo. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Yara, vereador Adalto, eu queria saber em que mundo fantástico o vereador Adalto Lopes mora. Porque aqui todos os vereadores recebem denúncia de falta de merenda, de problemas na escola, mas o vereador Adalto ele é interessante, para ele está tudo às mil maravilhas. Para ele a educação está chegando merenda, o professor está ok na zona rural. Eu queria saber aonde e qual calha de rio que o vereador Adalto anda que está tudo perfeito, porque a gente, aqui os próprios vereadores da situação falam que está faltando, que está com dificuldade. Mas o vereador Adalto, para ele, está tudo bem. Talvez seja exatamente isso, vereador Framatoni. Você não faz, Vossa Excelência. Não lhe concedo. Exatamente isso. Porque talvez tenham medo da Vossa Excelência. Tenham medo de dizer, e Vossa Excelência aí ser mais um que está perseguindo o professor. Então, quero, vereador Adalto, que Vossa Excelência ande mais na zona rural. Porque Vossa Excelência não tem andado direito nas calhas de rio. Em relação eu trago um tema aqui, e falando também para o vereador Léo, que recentemente a prefeitura fez uma licitação, inclusive estou com a ata e tudo aqui, a empresa Nativos Comércio, de 1.400.000 de cesta básica, e não vi nenhuma cesta básica sendo até agora distribuída para a população, mas foi comprada. Certo? Então a gente também precisa dizer um ditado, e aqui eu quero plagiar o meu amigo, saudoso amigo querido Ronildo, que dizia que pau, saudade dele, né? Ele não morreu, mas saudade de ter como parlamentar. Porque ele dizia uma frase muito simples, vereador Rodrigo Bentes: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Porque hoje fala-se que está tudo bem. Na verdade não está, que antes foi feito as licitações e que não aparecia, mas hoje, nessa gestão atual, não aparece, vereador Rodrigo Bentes. E aí a gente traz um tema para essa casa, que é um tema extremamente importante, que ano passado, em 2025, a prefeitura arrecadou só de taxa de iluminação pública R$ 1.200.000.
mais de R$1.600.000 de taxa de iluminação pública. Esse ano, até em maio, a Prefeitura já arrecadou mais de R$800.000 de taxa de iluminação pública. E a taxa continua sendo cobrada, taxa altíssima. E aí, presidente, a gente anda nas praças e ruas da nossa cidade e a gente vê que as quadras estão no escuro. Quadras que eram usadas por mulheres, por senhoras, por jovens, que não estão sendo mais usadas, mas que estão sendo usadas agora na escuridão, presidente, por traficantes, pessoas que vão usar drogas, usuários de drogas. Essa prefeitura não tem sequer a competência de usar o recurso público, ou se está sendo usado o recurso público, certo? Da iluminação pública, para iluminar as praças da nossa cidade. Por isso, presidente, eu estou entrando com um pedido de informação, mais um pedido de informação para essa prefeitura, porque a gente não recebe retorno nenhum da prefeitura, certo? E se tem uma coisa que caça prefeito, vereador Adalto Lopes, ela não responder pedido de informação de vereador, porque está cumprindo o seu papel de fiscalizar. E não subir nessa tribuna, vereador Adalto Lopes, para dizer que está tudo bem. Porque ainda ontem, no sábado eu estava na zona rural, e a prefeita foi na comunidade lá do meu querido Paraná do Areia de Cima, comunidade que eu chamo da Liuca, de Vila Espírito Santo, e mais uma das pérolas da prefeita, ela olhou para a caixa e disse assim: olha, pode descer essa caixa, porque no outro dia está chegando, eu vou mandar uma caixa de 5 mil litros. Passaram-se 8 meses, e aquele povo não recebeu a caixa d'água que a prefeita prometeu. 8 meses. 8 meses que aquele povo estava bebendo a água do Paraná. E ali tinha mulheres, idosas, crianças, que estavam precisando dessa caixa. Nos ligaram e a gente foi lá, o presidente Adalto Lopes, e fez uma ação de recuperação. Eu não queria recuperar aquela caixa, mas eu não podia deixar aquele povo passar dificuldade e sede, vereador Adalto, porque a prefeitura não cumpriu com o seu compromisso, com a sua palavra, não honra a palavra de dar uma caixa nova para aquela população. E aí, presidente, não é obrigação de vereador comprar caixa de 5 mil litros, não, porque vem recurso. Cadê o recurso? Cadê o recurso para colocar a caixa d'água na zona rural? Mas a prefeita, ela sabe levar muito caixa d'água para a zona rural, mas para aquela comunidade específica há uma perseguição. Há uma perseguição àquela comunidade. E para concluir, presidente, meu querido presidente, eu quero dizer que o povo lá da comunidade da Liuca, de Vila Espírito Santo, aguarda aquela caixa d'água que a prefeita tanto prometeu. Aquela comunidade, ela foi contemplada com uma ação minha, uma ação que começou em 2017, no meu primeiro mandato, que foi o projeto Água no Giral, onde a gente levava água encanada para todas as residências. E essa comunidade foi contemplada. Lamentavelmente, hoje, a gente não vê uma ação concreta da prefeita, da atual prefeita do nosso município. Lamento que ela tenha ido lá, falar das inverdades, prometido aquilo que não podia cumprir. Na verdade, ela pode, mas não quer. E deixado aquele povo bebendo água de Paraná, água insalubre para o consumo durante 8 meses. Eu quero, presidente, encerrar aqui minha fala, desejando a todos os vereadores um excelente trabalho, que Deus possa continuar. Não sei se o vereador Rodrigo Bentes quer usar aí no tempo, tem tempo disponível. Na verdade, vereador Paulo, eu gostaria, dentro do seu discurso, como foi tocado, e com muito respeito e carinho, meu querido e eminente vereador Léo Moreira, porque eu aprendi ao longo desses anos aqui, não só a parte técnica, mas a parte política e administrativa, certo? E eu sempre digo, o vereador Léo está no primeiro mandato, quero dar um conselho para ele, inclusive, que tudo que lhe passar, e principalmente for num governo que inventa mentira, a Vossa Excelência precisa ir apurar de forma tranquila. Eu trago aqui, não só da Praça do Senador,
para que fique registrado, justamente porque cabia a fiscalização, inclusive na nossa época, mas da Praça do Santa Luzia, da Praça do Donga e arruamento da horta comunitária. Todo governo faz um planejamento, senta e faz um plano administrativo. E o que faz? Os processos licitatórios de acordo com previsões, certo? A licitação, ela é um advento correto na sua publicação. Eu vou concluir essa Conclua, vereador, só para que a gente não extrapole o tempo aí. Porém, ela pode ser feito a rescisão, pode ser usado uma parte, ou pode não ser usado nada, ou pode ser usado tudo. E aqui eu quero mostrar ao vereador Léo Moreira, se a câmera puder, publicado no Diário Oficial, o termo de contratação amigável. Seria o valor, seria de 843 mil, só dentro de um planejamento, mas o município mudou-se o planejamento daquela ocasião, dos recursos recebidos, e executou outras políticas públicas. Ou seja, não houve dolo, não houve café, não houve desvio e não houve uso do dinheiro em determinadas praças. E faço isso, não é por ser um defensor atípico, mas é por justiça. Não se teve praça porque não se houve desvio. Quando se fala em escola de senador, o pessoal precisa estudar aditivo de financeiro e aditivo de prazo. E a escola do senador, alguém fala, porque a escola do senador, aditivo de prazo, não financeiro. Que fica obrigado, vereador. Para os analfabetos políticos. Só para que eu quero agradecer. Peraí, vereador, só para quem. Gente, a gente deu 5 minutos e mais 3. Aí não dá para a gente passar além do tempo dessa forma. A gente tem que respeitar. Porque assim como o vereador falou que dá enchido da Chicó, a gente tem que fazer de tal forma com os vereadores. Presidente, agora a gente fica extrapolando o tempo aqui e não dá. Conclua, vereador, por favor. Presidente, só quero lhe agradecer e parabenizar todos os vereadores. Hoje tivemos um bom debate, um excelente debate. Parabéns a Vossa Excelência que tem conduzido também esse trabalho nessa Casa Legislativa com muita sabedoria. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Só para dar Chico e Francisco é a mesma coisa. Então vamos usar a mesma prerrogativa para que todo mundo use o seu tempo de forma correta e nenhum ultrapasse para que nenhum outro fique prejudicado. Às 11 horas e... Por questões especiais. Pode ser. Só porque o vereador citou meu nome. Na verdade, só para que a gente possa passar, e aí vai fazer uso quem achar devido fazer, a gente, antes de finalizar, vai passar para as explicações pessoais, por ordem do vereador Léo Moreira. Só a resposta ao vereador Rodrigo Bento, citou meu nome, certo? Mas esse valor é um contrato da Finisa, né? Que é referente a empréstimo de 28 milhões. Se não foi usado ali, para onde foi esse dinheiro? Fica a pergunta. Obrigado. Mais alguém? Explicação pessoal? Não havendo, às 11 horas e 41 minutos, damos por encerrado a sessão de hoje. Obrigado a todos pelo comparecimento.